O seu melhor ainda está por vir. Viva por inteiro. Ame por completo. Lidere com coragem. De Brian Houston, fundador e pastor da igreja Hillsong. Viva, ame, lidere. Um produto com a qualidade CPAD. Subsídios. Lições Bíblicas Adultos. Lição 7. A vida segundo o Espírito. Meus amados irmãos, estamos dando continuidade ao nosso estudo sobre nossas lições bíblicas. Hoje nós vamos estudar a lição de número 7. A vida segundo o Espírito. Essa lição está fundamentada no capítulo 8 da Carta aos Romanos. E a gente lembra ao nosso querido professor que uma leitura atenta deste capítulo é imprescindível para uma boa aula. É uma reflexão daquilo que Paulo tinha em mente ao escrever esse capítulo. Vamos pensar aqui na linha de argumentação do apóstolo. Os capítulos antecedentes, o capítulo 1, nós vimos que ele tratou da situação na qual se encontrava a humanidade, a partir do mundo gentio, ou do mundo gentílico, depois os judeus e toda a humanidade caída debaixo da condenação do pecado. E nós vamos ver Paulo avançando com seu argumento, mostrando como é que o processo da justificação acontece na história da humanidade, como Deus envia Jesus para salvar a humanidade. Agora aqui o capítulo 8, Paulo é como se fosse o clímax dessa argumentação. Paulo fala ali no capítulo 7 o dilema que vivia como homem. Nós falamos ali do eu representativo, até o grito de desespero por conta da situação na qual o ser humano se encontrava, e veio o brado de vitória pela pessoa bendita de Jesus, que veio nos justificar, trazer a justificação, que acontece pela fé. Pois bem, agora aqui o capítulo 8 ele vai dizer como é que isso se torna realidade. Que lei, que realidade espiritual faz parte da vida do crente, para que ele possa viver essa vida que Cristo Jesus trouxe para ele aqui. Então aqui onde entra o papel do Espírito Santo. Nós vemos muito Paulo falando sobre a lei do pecado. Agora ele vai falar da lei do Espírito de vida. Você vai observar já no versículo 1, versículo 2, que ele diz: a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Então o Espírito Santo aqui, ele é esse agente da santificação. Ele é que possibilita o cristão viver a palavra de Deus e viver o viver vitorioso. Isso é muito importante na análise desse capítulo. Então nós temos aí o objetivo geral, que é mostrar que aqueles que pela fé em Jesus Cristo foram salvos, pela graça, precisam viver segundo o Espírito Santo. Temos aí os objetivos específicos, que é saber que a vida no Espírito pressupõe oposição à lei do pecado, mostrar que a vida no Espírito pressupõe oposição à natureza adâmica, e explicar que a vida no Espírito pressupõe oposição entre a nova ordem e a antiga ordem. São estruturas que nós vamos encontrar dentro desse capítulo.
Então nós dividimos a lição em 3 tópicos, para lhe dar uma orientação pedagógica, para que a partir daí você possa expor uma aula bem fundamentada. Então, importante é que no primeiro tópico nós colocamos que a vida no Espírito pressupõe oposição à lei do pecado. É o que está no capítulo 8, versículo 1 a 4. Então a lei do pecado é uma realidade. Assim como existe a lei da gravidade, que todo objeto aqui na atmosfera se desloca a 10 metros por segundo, assim também existe uma lei do pecado, uma lei que domina, que torna o homem prisioneiro. Então Paulo fala que essa lei só poderia ser só poderia ser anulada através de outra lei. Por isso que ele vai falar aqui da lei do Espírito em oposição a essa lei. A lei do pecado, a natureza adâmica que puxa o ser humano, o homem, para a desobediência, para o pecado. Agora, em Cristo Jesus, tem como ele viver uma vida que agrada a Deus por conta do Espírito Santo. Isso é importantíssimo, essa análise de Romanos. Então, Paulo fala da enfermidade da lei. A lei foi incapaz, por conta da natureza humana, por conta do homem ser pecador, ele se torna impossibilitado de agradar a Deus. Nem essa lei mosaica, ele não pode cumprir. Não pode cumprir. Eu vi certa vez uma matéria, numa reportagem, que um cidadão americano leu o Velho Testamento e foi tentar viver tudo aquilo que os preceitos mosaicos exigiam e desistiu. Não pode cumprir, nem que ele fosse o homem mais moralista, ou tivesse alguns princípios, ele não ia conseguir, por conta da natureza, por conta do pecado que habita nele. Então Paulo vai dizer o seguinte: a lei se torna ineficaz, né, por conta dessa inclinação interna que está no ser humano para o pecado. Nós falamos aí também da cura da cruz. Ainda no mesmo capítulo, eu digo aqui que ainda lá nesse capítulo, já chegando ao seu final, Paulo dá outro grito, agora não mais de desespero, mas de vitória, pela graça de Deus revelada em Jesus Cristo. Quando ele diz, graças a Deus por Jesus Cristo, né, que vai dar a possibilidade dele viver a vida que agrada a Deus. Agora, a mesma argumentação, no sentido oposto, pode ser feita. Em vez do grito de desespero, Paulo dá um brado de vitória. Mas o que ocasiona esse grito de vitória? A resposta está na vida segundo o Espírito, relatada em Romanos capítulo 8. Então, a lei do pecado, nós colocamos aqui que a lei do pecado e da morte, que havia neutralizado ou tornado ineficaz a lei mosaica, agora foram revogadas pela lei do Espírito da vida. Essa nova lei, muito mais poderosa, porque não operava baseada nas obras da carne, mas no sacrifício de Jesus, o Imaculado Cordeiro de Deus, tornou possível quebrar o jugo da escravidão que a lei do pecado produzia. Veja que coisa interessante esse pensamento de Paulo, essa inspiração que Deus dá a ele para falar dessa lei do Espírito que revoga a lei do pecado, tornando o ser humano, tornando o cristão capaz de agradar a Deus. Agora, pela uma lei interior, interna, não é uma coisa que vem de fora, não é uma força coercitiva de imposição simplesmente por normas exteriores, mas é uma lei interna que o leva a procurar agradar a Deus. Isso é o que nós falamos aí no tópico 1. No tópico 2 nós falamos que essa mesma vida no Espírito pressupõe oposição à natureza adâmica. O que Paulo falou uma coisa interessante aí no versículo 5 a 17, da inclinação. É como se fosse 2 pratos de uma balança, aquelas balanças antigas que tinha 2 pratos, um do lado e outro do outro.
e o fiel, que a gente chama fiel, bem no meio. Para onde vai pender esse prato? Para onde a inclinação vai ser para que lado? Paulo está mostrando isso. A inclinação da carne dá para a morte, mas a inclinação do espírito para a vida e paz. Então é uma questão agora de obediência, de seguir ou de querer andar no espírito. Quando nós queremos andar no espírito, quando nós nos inclinamos para as coisas espirituais, esse pendor que algumas traduções trazem, para o espírito agrada a Deus. Se é para a carne, desagrada a Deus. Entra a questão da vontade do ser humano. Para que lado você vai escolher? Que lado você quer? Eu digo aqui, a natureza adâmica, mesmo destronada, continua requerendo o seu antigo lugar. Paulo fala isso em Gálatas 5,17. A guerra que Paulo mostra lá em Gálatas, nessa teologia paulina, eu coloquei aqui como a palavra grega epitmel, que é esse desejo de epitomia, né, de desejar, de querer, um desejo que, se não fosse essa lei interna do espírito, seria incontrolável. Aí ele fala da nova inclinação. O pendor da carne dá para a morte, mas para o pendor do espírito dá para a vida e paz. Veja que coisa interessante. Em Gálatas ele fala dessa guerra. A carne milita contra o espírito contra a carne. Essa mesma palavra, né, que é epitimel, que é desejar, querer. E ele fala da nova filiação. O Espírito Santo habita no cristão, no crente. E o Espírito Santo o guia, o conduz, o leva, né? Tem novas aspirações, se ele corresponder ou responder positivamente a esse chamado do Espírito. No tópico 3, você observou aí que nós colocamos que a vida no Espírito pressupõe oposição entre a nova ordem e a antiga ordem. O pensamento que mostra isso está no versículo 18 a 39. Paulo fala da manifestação dos filhos de Deus, né? E que dentro dessa nova ordem, essa nova criação que Deus fez em Cristo Jesus, e aquela velha ordem. Aí Paulo fala da criação que geme, os 3 gemidos vai aparecer aí. No nosso livro texto, Maravilhosa Graça, nós fazemos uma ampla explanação sobre esse tópico, mostrando o pensamento do apóstolo aí bem detalhado. Então nós vamos ver o grande amor de Deus, que é possível guardar o cristão, é possível, né, que o cristão agrade a Deus no meio deste mundo, no meio das tribulações, das angústias. Aí ele faz aquela série de perguntas: será quem nos separará do amor de Deus? Aí ele: será a morte, será a tribulação, será a nudez? Quer dizer, nada é capaz, né, de ofuscar esse grande amor que Deus tem por nós. Aí no versículo 28 ele diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas cooperam. Quer dizer, o ser humano responde, o homem regenerado responde a esse chamado de Deus, a esse apelo. Aí aparece a palavra do verbo grego sinergel, que nós até falamos mais detalhadamente no nosso livro de apoio. Mas por enquanto é importante você ficar com essas informações, compartilhar com a classe, e a partir daqui você pode ampliar a sua linha, seus argumentos, consultando a bibliografia que nós sugerimos aí, que está bem extensa, e eu tenho certeza que, seguindo assim, você vai dar uma boa aula e seus alunos vão ser edificados grandemente. Então, que Deus em Cristo nos abençoe e que seja com você nessa exposição dessa aula. Amém. CPAD, a editora da Escola Dominical.